Vamos então resolver o problema número 13 desta prova de exercícios, que nos diz 4 tiras de papel colorido, cada tira com a mesma cor na parte da frente e na parte de trás, estão entrelaçadas formando um padrão cuja parte da frente está representada na figura ao lado. Portanto, aqui, conjunto de tiras padrão. Qual é a parte de trás deste padrão? Para isso dão-nos vários tipos de opções de resposta. Ora bem, antes de resolver o problema, vamos analisar em 3 dimensões o padrão das tiras e como podemos verificar as alterações do seu padrão quando se efetua a rotação do conjunto. Isto é, a inversão, a troca da parte da frente para a parte de trás. Analisamos o conjunto das 4 tiras padrão de partida. Vamos ver aqui a visualização 3D. Portanto, verificamos que esta tira vermelha está na parte superior, outra tira vermelha tem uma parte superior e uma inferior, esta tira cinzenta tem uma parte inferior e uma superior, e finalmente esta outra tira cinzenta está toda na parte inferior. Vemos que não há entrelaçamento propriamente dito nestas 3 tiras, nas outras haverá, mas isso são questões de pormenor de construção. Vista de frente, pormenor da vista de frente, em perspectiva, entrelaçamento. E passamos então a analisar, analisamos a rotação do conjunto das tiras padrão de partida. No início de rotação, portanto, temos a tira de partida, fazemos uma cópia, fazemos uma rotação, começamos a iniciar a rotação em torno de um eixo que passa aqui pelo centro destas 2 tiras vermelhas, uma rotação de 30 graus, ela começa a rodar, a rotação já vai em 90, rotação em 120 e a rotação finalmente em 180. Isto é, houve a inversão de uma fase para a outra. Comparação dos conjuntos. Verificamos a tira de partida, que é esta que está aqui, que é exatamente esta, não é? Parte de cima está na parte de baixo, parte de cima está na parte de baixo, toda na parte de baixo, toda na parte de baixo. A cinzenta tem na parte de baixo, parte de cima, parte de baixo, parte de cima toda cinzenta. Ao inverter, esta tira, porque tem um eixo de rotação em torno, um eixo vertical, pode ser aqui, por exemplo, esta tira passa para aquele lado. Portanto, esta parte que estava em cima passou para baixo, esta parte da tira vermelha que estava em baixo passou para cima, esta outra vermelha que estava em baixo, aliás, estava toda em baixo, passou toda para cima, a cinzenta superior estava em baixo, passou para cima, em cima passou para baixo, estava toda em cima, passou toda para baixo. Portanto, está aqui a inversão das posições antes e após a rotação. Vamos então analisar o pormenor dessa inversão de posições relativas, a posição antes e depois da rotação. O que é que nós verificamos? Por exemplo, que esta tira que estava totalmente na parte superior passou a estar totalmente na parte inferior. Portanto, do mesmo modo, esta tira que tinha uma parte na parte inferior, inverteu, na parte superior passou à parte inferior. E inversamente, esta parte que estava na parte inferior passou à parte superior. Portanto, há uma inversão de posições relativas. Vamos analisar as opções disponibilizadas pelo problema, mas contudo vamos fazer uma análise individual, tendo em conta esta alteração de posições relativas. A opção A não é uma opção do problema, porque nós podemos constatar, por exemplo, esta tira vertical vermelha, que estava na parte superior, ao inverter devia ter ficado toda na parte inferior, o que não acontece. Só uma parte ficou na parte superior, outra na parte inferior. Portanto, não é uma opção de resposta. Este pequeno vídeo permite-nos ver em 3D o conjunto de tiras da opção A. Se constatarmos,
há um entrelaçamento perfeito aqui, né? Em termos práticos é o que se pode ver. Vamos passar então à opção B, que é a opção de resposta de problema. Se nós analisarmos tira a tira, verificamos que há uma inversão correta das posições relativas. Parte superior, parte inferior, superior inferior, inferior superior, superior inferior. Esta totalmente na parte de cima estava na parte de baixo. Esta na parte de baixo e parte de cima passou a estar na parte de baixo e na parte de cima. Há uma inversão. Esta aqui que estava na parte de cima passou a estar na parte de baixo, e esta que estava na parte de baixo passou a estar na parte de cima. Portanto, há uma inversão de posições relativas. A opção C não é uma opção de resposta, porque, por exemplo, nesta inversão, no caso desta tira, não há uma inversão. Ela estava em cima e continua a estar em cima. Não é uma opção de resposta do problema. A opção D também não é uma opção de resposta, porque do mesmo modo, a mesma tira, por exemplo, que estava totalmente na parte superior, deveria estar totalmente na parte inferior, o que não acontece. Só na parte de baixo é que está na inferior, na parte de cima continua a estar na superior. Portanto, não há uma inversão correta das posições relativas do conjunto de tiras. E finalmente, vamos analisar a opção E, que também não é uma opção de resposta, porque, por exemplo, esta tira que tinha na parte de cima estava na parte inferior, mantém-se ao inverter, continua tudo na parte inferior, o que não corresponde a uma inversão de posições relativas. Do mesmo modo, podemos ver em 3D o conjunto de tiras relativas à posição E. Se nós analisarmos em termos práticos, nem existe entrelaçamento aqui, não é? Estão as duas de baixo, as vermelhas estão em baixo e as cinzentas estão em cima, não há entrelaçamento nenhum. Mas isso é uma questão de pormenor de construção, não tem nada a ver com a questão da resposta. A resposta tem a ver com a inversão da posição relativa antes e depois e após a rotação. Pronto, e sendo assim está concluída a questão.